Outra forma também do povo saber se ele tinha sido aceito ou não, tinha dois sinais basicamente que o povo via. O primeiro era se a sorte era lançada sobre o bode da esquerda, então o povo não tinha sido aceito, não tinha sido perdoado. Mas se a sorte caísse sobre o bode da direita, então o povo tinha sido perdoado, tinha sido aceito. Outro sinal era por meio de uma fita escarlate, uma fita vermelha, que ficava ali na porta do templo e eles colocavam sobre o bode que havia sido separado para Azazel, para ser levado e abandonado, né, deixado no deserto para morrer. Essa fita ela era vermelha, mas diz que depois do sacrifício, ela miraculosamente, isso é tradição, né? Miraculosamente ela ficava branca. Então, os dois sinais para saber se o povo tinha sido aceito, tinha sido perdoado, tinha sido abençoado era ou a sorte caía sobre o bode da direita, ou aquela fita vermelha que era amarrada sobre a cabeça do bode que seria levado para Azazel, ela ficasse branca, né? Porém, aqui entra uma curiosidade que é muito interessante. Você vai ver que, segundo os manuscritos, a partir do ano 40, gravem isso, a partir do ano 40 depois de Jesus, esse sacrifício da expiação continuou sendo feito no templo até o ano 70, que foi o ano da destruição do templo. Né? Então, desde o ano 40, que é aproximadamente ali depois da morte de Jesus, até o ano 70, enquanto o sacrifício ainda continuou sendo realizado no templo em Jerusalém, os historiadores dizem que nunca mais a sorte caiu sobre o bode da direita, ou seja, nunca mais o povo judeu foi aceito diante de Deus. Né? A sorte sempre caiu sobre o bode da esquerda. E nunca mais também aquela fita que ela era vermelha, ela se tornou branca. Nunca mais. Ou seja, significa que o povo não foi mais aceito por meio do sacrifício do dia da expiação. Desde o ano 40 até a destruição do templo no ano 70. E a gente sabe o que isso está mostrando, porque a partir da morte de Jesus, a salvação agora, o sangue de Jesus selou uma nova aliança, o sangue de Jesus, ele representa um sacrifício perfeito que estava substituindo o que era sombra. E você vai ver que a partir da morte de Jesus, ninguém mais é salvo ou tem seus pecados perdoados pelo derramamento do sangue de um animal. Pelo contrário, a salvação agora vem pela fé em Cristo Jesus. Então você vê que até mesmo o testemunho de Deus naquele templo, que era uma figura que apontava para a realidade, mostra que depois da morte de Jesus, a salvação nunca mais ela veio, ou o perdão de pecados nunca mais ele pôde ser oferecido ou alcançado por meio do derramamento de sangues. Então olha que interessante isso. Então só para você acompanhar, você vai ver assim, ó, que tinha esse ritual. Então, nesse momento, até esse momento, o sumo sacerdote colocou as mãos sobre o boi, ele declarou os seus pecados. Quando ele declarava os seus pecados, o sumo sacerdote ele ia sangrar, ia matar, né? Ia sacrificar esse boi. E diz que o sumo sacerdote ele proclamava 10 vezes o nome de Deus, o tetragrama, o Yud-He-Vav-He, né? Durante 10 vezes. E enquanto o sumo sacerdote proclamava o nome de Deus durante o sacrifício, diz que todo o povo, aqueles que estavam dentro do átrio ali, vendo esse sacrifício, eles se prostravam, adoravam a Deus e confessavam suas culpas junto com o sumo sacerdote. Então, olha só que interessante. Depois de ter sacrificado aquele boi pelos seus próprios pecados, depois de ter sacrificado esse novilho, esse touro, o sumo sacerdote ia deixar aquela vasilha de sangue nas mãos do sacerdote auxiliar, que ia estar mexendo constantemente para que o sangue não coagulasse, e o sumo sacerdote ia pegar uma pá especial para esse dia, para tirar brasas vivas, brasas acesas do altar do holocausto, esse altar de bronze. E ele entraria com
com essa pá até aqui no lugar santíssimo. Só que o detalhe é, ele pegaria essa pá com brasas vivas, brasas tiradas do altar, e ele também pegaria uma porção dobrada de incenso nesse dia, para queimar diante da presença de Deus, para que a Arca da Aliança, o Santíssimo, se enchesse de fumaça e Deus se manifestaria ali dentro, atrás daquela fumaça, daquela cortina de fumaça. Então, olha que interessante, você vê que o sumo sacerdote ele pegava uma pá especial, tirava a brasa do altar, olha só, do altar de sacrifício, isso aponta para a terra, brasas vivas. Ele levaria as brasas até o lugar santo, pegaria uma porção dobrada de incenso e entraria no Santo dos Santos, vestido não com a veste sacerdotal, mas com aquela veste de linho puro, branco. E ele colocaria essa pá no lugar santíssimo, num lugar que tinha um suporte. E olha só que interessante, dizem, segundo os historiadores, estudiosos, que essa era uma das partes mais difíceis, porque o sumo sacerdote tinha que carregar uma porção dobrada de incenso e mais aquela pá, sem deixar cair as brasas vivas, que ele tinha pegado lá no altar de sacrifício, altar de bronze. Então, alguns dizem que ele carregava a pá segurando no maxilar, outros que ele colocava embaixo da axila e ele entrava com a porção dobrada, né, de incenso. E quando ele chegava ali, ele colocaria essa pá com brasas vivas num suporte e ele largaria essa porção dobrada de incenso, causando ali uma nuvem de fumaça, de incenso, diante da arca. Então, depois disso, ele sairia para fora. Então essa foi a primeira grande entrada no lugar santíssimo no dia da expiação, aonde ele entrava com incenso para fazer uma grande cortina de fumaça para que Deus se manifestasse naquele lugar. Depois disso, o sumo sacerdote saía de volta para fora e ele iria voltar aqui no altar de sacrifício. E ele viria para pegar aquele sangue que ele tinha deixado com o auxiliar, o sangue do touro, o sangue do novilho, pelos seus próprios pecados e pelos pecados da sua família, e ele levaria esse sangue do novilho até a Arca da Aliança. Então, nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue de touro pelos seus próprios pecados e ele aspergiria 7 vezes, né, sobre a tampa do propiciatório com o dedo o sangue do touro, o sangue do novilho. Então, essa seria a segunda grande entrada dentro do Santíssimo que o sacerdote teria feito. A primeira, quando ele entrou para acender incenso, uma porção dobrada de incenso diante do Senhor. A segunda é quando ele entra com o sangue pelos seus próprios pecados e o pecado da sua família.